Fala galera, beleza? Olha, hoje pela manhã eu acordei e liguei a TV e num canal aleatório tava passando a reprise da final da Copa de 94, o ano do Tetra. Claro que eu assisti e claro que eu me emocionei, como sempre me emociono. Mas aí eu me peguei pensando qual era o contexto do país naquela situação, naquele ano. E por que que aquela conquista foi tão marcante, tão importante? E é isso que eu venho contar para vocês no dia de hoje. Bora pra vinhetinha, que hoje tem emoção. Então, pessoal, o ano era 1994. Eu tinha 8 anos nessa época, 7 para 8 anos ali. E o Brasil ia disputar a Copa do Mundo. O Brasil tinha sido campeão, já fazia 24 anos, da Copa de 70, com essa seleção maravilhosa aqui. Então o brasileiro vivia, fã de futebol, ficava se pensando, né? Será que a gente vai conseguir ganhar uma Copa do Mundo novamente, depois dessa seleção tricampeã? O Brasil já tinha tido uma seleção tão boa quanto, muito melhor que a de 94, que foi na Copa de 82, e perdeu uma seleção maravilhosa, com o Zico perdendo pênalti, sim. E o brasileiro pensava se a gente conseguiria ganhar uma Copa do Mundo novamente. Já faziam 24 anos que o Pelé tinha levantado ali a taça do tricampeonato. Mas tinha alguns contextos a mais nessa época. Veja, o Brasil vivia uma época tentando sair da hiperinflação. Hiperinflação é uma loucura. As pessoas tinham que receber o salário na parte da manhã, correr no mercado, porque se ele fosse na parte da tarde, ele já ia ter perdido o poder de compra, porque os preços todos iam ter subido. Isso acontecia diariamente. O marido recebia o salário, corria entregar para a esposa corria no mercado. O Brasil tinha acabado de passar por um processo de impeachment. O seu primeiro presidente eleito, depois da nova democracia, da nova constituinte, né, que era o Fernando Collor de Mello, tinha sofrido um impeachment recentemente. O cenário político era tão turbulento quanto agora. E o país não tinha notícia boa. E o futebol, que é a grande paixão nacional, não via na sua seleção chances de grandes conquistas, porque já fazia 24 anos, a seleção era desacreditada, porque não era uma seleção brilhante, e estava no esporte ali o desafogo, a respiração da população. Só que nós tínhamos, gente, nessa época, esse cara aqui, ó. Esse cara. O esporte aqui do Ayrton Senna era a Fórmula 1. Assim, uma coisa totalmente atípica para um brasileiro ser destaque. E o cara era muito bom. Ele também era tricampeão mundial. E em 94, ele estava numa escuderia top, ia buscar também o Tetra. Olha que coisa. E vocês não têm ideia do que eram os domingos. As pessoas esperavam a corrida de domingo, esperavam a vitória do Ayrton Senna para escutar o tema da vitória, escutar a narração do Galvão Bueno, e era a vida da população. Mas, gente, no dia 1º de maio de 1994, 2 meses antes da Copa do Mundo, aconteceu isso aqui, ó. Esse é o Ayrton Senna se acidentando na curva Tamburello, mais de 300 km por hora. Essa cena chocou o país. O brasileiro, que via no Ayrton Senna o seu grande herói nacional, perdia o seu herói. Foi uma comoção nacional. O país parou. Foi todo mundo acompanhar o enterro. O mundo foi acompanhar o enterro, mas o brasileiro
Aquilo lá foi um golpe na vida do brasileiro, porque a gente não tinha internet na época, era só a TV. E o lazer, não tinha lugares, não tinham quase shoppings, não tinham parques. O lazer do brasileiro era acompanhar os seus ídolos. E a gente se sentia um povo importante, porque era um brasileiro se destacando num cenário totalmente atípico, a Fórmula 1, e sendo o melhor do mundo. Perdeu e gerou essa comoção nacional, gente. Foi uma coisa, assim, inexplicável. Aí veio a Copa do Mundo. E o Brasil estava se classificando para a Copa do Mundo, tinha se classificado numa situação assim dramática. O Brasil chegou na última rodada precisando da vitória no Maracanã contra o Uruguai. O Brasil tinha ali o Romário como seu grande jogador, mas o Romário sempre foi encrenqueiro. Ele era da festa, então quando ele focava, ele jogava, mas era difícil ele focar. E ele nem era certeza que ia levar o Romário, porque o Romário era confusão. Confusão não é certa. E a gente chegou para enfrentar o Uruguai, e o Romário fez 2 gols e levou o Brasil para a Copa do Mundo de 94. Só que a seleção brasileira era... Gente, não era de longe, estava longe das favoritas, a gente não chegava como favorito. Porque a gente não tinha os grandes nomes. O grande nome do mundo, do futebol, era esse cara aqui, ó, Roberto Baggio. Adivinha onde ele jogava? Na Itália, que é a adversária do Brasil no final da Copa. Então, o Brasil se fechou num grupo. Parreira também não era unanimidade, ninguém era unanimidade ali. Tiveram algumas trocas de urgência na reta final, mas o time se fechou. O Dunga, que era o capitão, foi um capitãozaço, capitaneou mesmo, trouxe o time, botou o Romário nos eixos e nós fomos para a Copa. Vamos jogar. Só ali a primeira fase, classificou até de maneira tranquila e tivemos alguns jogos dramáticos até chegar na final. E chegando na final, gente, o país estava fechado com a seleção. Aquilo lá foi uma coisa, eu não lembro qual dia da semana foi, mas foi assim, a gente precisava daquilo, porque depois a gente perdeu o Senna, depois de tantas decepções, tanto sofrimento. Vocês não têm ideia de como o brasileiro se unia em torno do futebol. Era uma paixão avassaladora. Não tinha político para separar o país, não tinha Bolsonaro e Lula nessa época. Era o povo todo unido. Não tinha corintiano e palmeirense nesse dia. Não tinha católico, evangélico, bandista. O país se fechou. E eu, apesar de ser muito novo na época, lembro que a gente que participava, a gente entendia esse clima. As crianças participavam desse momento. Era uma coisa excepcional, gente. Era uma coisa realmente emocionante. E aí o Brasil chegou na final, jogou. Foi um jogo um dos mais feios de todas as Copas, que se você assistiu, você vai concordar comigo, porque tinha todo esse contexto de tensão por parte da seleção brasileira, mas por parte da seleção italiana tinha também, porque a seleção italiana também era tricampeã do mundo. E o time que fosse campeão ali seria o único tetracampeão do mundo. E a Itália é um país meio parecido com o Brasil. Eles também é um povo sofrido também, lá também tem muita corrupção, tem muita injustiça. E eles também não têm muitos heróis nacionais. Então, a seleção italiana também é meio parecida assim com a seleção brasileira, que era, né? Hoje não é mais. Mas era unanimidade, a gente vivia para ver a seleção. Porque nós não tinha mais o Senna. E o jogo foi um jogo feio, poucas chances de gol, Romário perdendo o gol embaixo do gol, bola batendo no goleiro da Itália, resbalando na trave, ele beija a trave. Não lembro se é o goleiro italiano, mesmo se foi isso que aconteceu contra a Holanda, mas
Foi uma situação dramática. E vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. Era a primeira decisão de Copa do Mundo decidida nos pênaltis. Nunca tinha tido. Naquela época ainda tinha o gol de ouro, que teve a prorrogação. E quem fizesse o gol, acabava o jogo. Fez o gol na prorrogação, acaba, era gol de ouro. Então você imagina o contexto emocional disso. Foi assim, uma loucura, e fomos para os pênaltis. Decidindo os pênaltis, alguns dizem que é loteria, alguns dizem que é emocional, alguns dizem que é técnica. Eu acho que é claro que é um conjunto de tudo isso. Mas vamos lá, com narração de Galvão Bueno. O Pelé estava do lado dele, o Pelé era um comentarista na época. E, bom, fiquem com as imagens. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês, ele está meio resumido. A minha sugestão é que vocês assistam o vídeo completo, sem cortes, para vocês pegarem o contexto emocional que a gente passou nesse dia. Bora lá, gente. Seis ergue o braço. Final de jogo. Final. Agora, vamos aos pênaltis. Quem sabe também não é hora de exorcizar esse problema de pênalti. É sua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Brasil! Pra fora e muito! Todos de mãos dadas. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Paluca. Ele beijou a bola, não tomou distância. Partiu Tafarel, é gol da Itália. Ele e Paluca. Momento de angústia. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Gol! Brasil! Do Brasil, Romário! Não toma muita distância. Autoriza o juiz. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol, pra que se mexer? Ela fez dois. Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu Branco, bateu, é gol! Brasil! Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Brasil! Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ele, o Paluca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! Brasil! É gol! Gol! Do Brasil! Brasil! Dunga! Todos no gol com Tafarel. Baixo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou! Eu quero ver esta taça erguida. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. No afago de cada jogador, o afago de cada... Gente, foi uma coisa assim. Vai partir o Ronaldinho. Vai pra cobrança, Ronaldinho. Outro vídeo aqui. Genial mesmo. E a minha sugestão é que vocês assistam e entendam o que era o país nos anos 90 e o aperto que nós passamos. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, um vídeo diferente, um vídeo para relembrar. Amanhã é 1º de maio, que é mais um aniversário do acidente, né, da morte do nosso herói Ayrton Senna. Então é um momento propício para relembrar. Beleza, pessoal? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, dá um like no vídeo, compartilha e um abraço. Até o próximo vídeo.